Meu querido irmão, minha querida irmã, antes de ir para o Evangelho, eu gostaria de fazer uma síntese antes da primeira leitura, que é do Atos dos Apóstolos, do capítulo 2. A anunciação de Pedro. Pedro anunciou o Evangelho depois de Pentecostes. A gente vai ver no discurso de Pedro, ele vem falar de Jesus o Nazareno, que foi um homem aprovado por Deus, que fez milagres, prodígio entre nós, que nós o condenamos, morreu numa cruz, mas Deus o ressuscitou. E isso vos recordo no evangelho que a gente vai ver próximo domingo, passando esse, o segundo domingo, no outro. O evangelho dos discípulos de Emaús. Se a gente for analisar, é a mesma pregação, é a mesma fala. Jesus veio, fez milagres, prodígios, sinais, mas foi morto. E qual é a diferença entre a fala dos discípulos de Emaús para o anúncio de Pedro? Se a gente for notar, os discípulos falam com tristeza. Olha, Jesus veio aqui até nós, fez grandes coisas, até que era um profeta mesmo. Até que a gente achava que ele vinha salvar mesmo, mas já faz 3 dias que está morto. É o mesmo discurso, mas a diferença é que Pedro se encontrou com amor. Se a gente notar na primeira leitura, ela começa no dia de Pentecostes. Veja, após a ressurreição, Jesus ainda passou 40 dias conosco e se elevou aos céus. Pedro viu isso, os discípulos também viram. E depois que Jesus subiu aos céus, o que aconteceu com os discípulos? Voltaram e foram se esconder, com medo. E no dia de Pentecostes, aí surge o fervor missionário. Porque até Pentecostes, os discípulos estavam com medo. Mas depois de Pentecostes, eles se lembraram, se voltaram para o primeiro amor. Jesus chegou na barca de Pedro e chamou ele: vem e segue-me. Ele seguiu, sem olhar para trás. Mas no decorrer do tempo, dos 3 anos que Jesus ensinou, catequizou, Pedro viu tudo aquilo, todos os milagres. E quando foi na hora de proclamar a sua fé, dizer, eu conheço ele, o que Pedro fez? Negou. Jesus desistiu dele? Não. Voltou. Ele podia muito bem, depois da ressurreição, dizer, Pedro, eu não confio mais em você não. Eu não quero você mais para ser papa não. Mas muito pelo contrário. Ele confirmou o chamado de Pedro. Simão, filho de João, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Simão, filho de João, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E diz a palavra, pela 3ª vez, Jesus perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? E diz claramente, Evangelho de São João, capítulo 21, versículo 17, Pedro entristeceu-se. Poxa, Senhor, o Senhor já perguntou 2 vezes. Basta. Mas aí eu digo e tenho certeza que nessa hora o Espírito Santo inundou o coração de Pedro. E Pedro deu uma das mais belas respostas. Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Como se ele falasse, Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas você sabe que meu amor é falho. Meu amor é pecador. Você sabe que eu caio. É com esse meu amor que eu tenho. Fraco, pequeno. Mas eu quero te amar, Senhor. Tu sabes que eu te amo. E é este amor que leva a anunciar. Veja, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas corriam com grande
alegria. E essa parte me lembra uma frase que eu ouvi de Dom Juarez, bispo de Parnaíba. Ele fala: o amor nos leva a anunciar. É este amor que levou mesmo as mulheres com medo, tristes, abatidas, ir anunciar. Este mesmo amor que levou Pedro, depois da assunção de Jesus, depois do Pentecostes, dizer: eu confio nesse Jesus e eu quero morrer por ele. E anunciou com alegria, não como os discípulos de Emaús, que ainda estavam na cruz, mas com a esperança de olhar para o sepulcro vazio. Veja, ele ressuscitou, como disse: eu confio e é nele que eu amo. Eu me encontrei com ele e é este amor que vai me levar a anunciar, mesmo com medo, mesmo com as minhas fraquezas, mesmo com os meus pecados. Tudo isso gera um anúncio e na alegria, pois sem ela, o nosso anúncio perde a voz, ficará como os discípulos de Emaús. É isso. Tantas vezes o nosso Papa Francisco nos pede: um cristão tem que ser alegre. E isso eu recordo, se eu não me engano, na celebração da Paixão de Cristo. Monsenhor Silvestre, em cima deste altar, deste presbitério, ele deixou a última mensagem do Papa Francisco: saudade sempre, tristeza nunca. Saudade podemos sentir do nosso amor, do nosso amado. Pois já diz a frase, que a fé é igualmente o amor. Cresce na medida que estamos próximo do amado. O nosso amor morreu, o nosso amado morreu. Mas nem por isso eu vou ficar borocrochô, para baixo, desanimado. Aí que eu tenho que anunciar com grande alegria: ele vai ressuscitar. E no dia da Páscoa, aí que tem que ter alegria mesmo. Ele ressuscitou verdadeiramente. E lembro agora o Evangelho da Samaritana. Enquanto naquele diálogo com Jesus e a Samaritana, Jesus pede: chama teu marido. O que ela fala? Não tenho. Esse foi o Evangelho do terceiro domingo da Quaresma. E nesse dia eu tive que fazer uma celebração na minha pastoral lá em Nazaré. E eu pedi: agora vamos trocar. Vamos tirar a palavra marido e vamos colocar a palavra amor. Traz aqui o teu amor, a tua confiança, a tua base. E o que ela responde? Não tenho. E o Jesus continua ainda nesse diálogo: falastes bem, tivestes 5. O que hoje tu tem não é teu. E eu gosto tanto de matemática que a gente vai envolver a matemática neste evangelho. Ela tinha quantos amores? 5. O que ela tem, o 6º, não era o dela, mas ela acabou de encontrar o seu 7º amor. 7, a gente conhece como o número da perfeição. Mas por quê? Dizem os teólogos, porque é a totalidade da condição humana com a condição divina. Quantos elementos a natureza, o homem dividiu? 4. Terra, ar, água e fogo. E qual é a totalidade de Deus? Pai, Filho e Espírito. 3 mais 4, 7. 3 vezes 4, 12. 12 tribos de Israel, 12 discípulos. Nada é por acaso, tudo tem um sentido. Ou seja, quando Jesus anuncia à samaritana que ele era o 7º amor, ele está nos falando: Deus é o nosso amor perfeito. É nele, que está a perfeição entre o homem e Deus. E este amor levou o quê? A samaritana, depois deste encontro com Jesus, o que ela fez?
Correu à cidade e foi anunciar. Vi um grande profeta, falou da minha vida sem mal me conhecer. Vinde, vê. Veja, tudo nos leva ao anúncio, e ao anúncio com alegria. Nós encontramos o amor e não podemos ficar com este amor para nós. O nosso Papa Francisco nos vem dizer: o amor não pode ser isolado, porque senão ele será egoísmo. E o egoísmo é o pior inimigo do amor. Por isso, ao acabar essa novena, vamos parar um pouco e refletir. Como eu estou amando Jesus? De fato, estou amando? Este amor está me levando a anunciar ou não? Eu preciso pregar no microfone, ir para a igreja, falar para anunciar Jesus? Não. São Francisco, certa vez, chamou um de seus confrades e disse: vamos anunciar. Vamos. Saiu pelas praças, andou, caiu o dia, voltaram para casa. Aí o irmão perguntou para ele: Francisco, a gente saiu para anunciar e não falamos uma palavra. Ele olhou para ele e disse: pregue o evangelho a toda criatura. Se preciso, use palavras, mas a tua atitude, o teu testemunho já é a sua pregação. O seu anúncio é a sua vida. Se a sua vida não anunciar Deus, não anunciar a alegria da ressurreição, perde o sentido. Vejamos, certa vez, ouvindo numa pregação do bem-aventurado servo de Deus, Padre Léo, ele dizia: sabe aquela pessoa que você ama, ou que você acha que ama? Se você não der Deus para ela, não mostrar Deus para ela, este amor vai acabar. Porque não é amor, é apenas paixão. E paixão é amor imperfeito. É um amor falho que vai acabar. Vai acabar. O amor verdadeiro permanece até o fim e nos mostra. Ou seja, acabando essa novena, reflita na sua casa: eu estou amando Jesus ou só estou sendo apaixonado por Jesus? Eu estou amando o meu irmão, mostrando Deus a ele, ou só estou sendo apaixonado? Porque o amor nos leva a anunciar, e anunciar com alegria. Para finalizar, encerro com o versículo 10 deste Evangelho. Então Jesus disse a elas: não tenhas medo. Neste tempo de pandemia, neste tempo onde a humanidade toda está vivendo uma pior crise, pode ser econômica, mas uma crise que entre relações, onde querem abraçar e não se pode mais abraçar, onde querem conviver um com o outro, mas não podem mais. Neste tempo, a alegria deve se fazer presente nos nossos corações, porque se assim não for, a humanidade toda entrará numa depressão. Eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, eu vou fazer o quê? Viva o Evangelho. Eu sei que às vezes é difícil viver e pregar o Evangelho dentro de casa, que é o lugar mais difícil de se evangelizar. Mas é lá onde hoje nós somos convidados a anunciar este amor que nós vivemos aqui. Estou com saudade da missa. É difícil, mas o próprio Deus nos vem falar: não tenhas medo, eu estou contigo. Aguenta firme, meu filho, aguenta firme, minha filha. E é neste momento onde eu te convido a fazer uma oração, a olhar para essa capelinha da misericórdia
fixar o seu olhar no peito aberto de Jesus. Este mesmo peito que a flecha furou. Ele nos atrai a Ele para nos enviar, para anunciar. Ele quer apenas nos amar. Deixe ser amado. E depois deste amor, vamos anunciar. Anunciar com alegria. A alegria que Cristo ressuscitou. Vamos rezar juntos. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Mais uma vez. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós.